Concedo a palavra ao ilustre deputado Marcos Pereira, autor de um dos requerimentos que propuseram esta presente sessão solene. Senhor presidente Roberto de Lucena, deputado Haroldo Martins, deputado Silas Câmara, Yoshi Shelley, nosso embaixador de Israel no Brasil, Ruth Goldberg, nossa diretora da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e também Daniel Bialski, presidente da Hebraica, recebam os meus cumprimentos em nome de todos os que compõem a mesa. Eu cumprimento os demais participantes dessa sessão solene, os deputados aqui presentes, Antônio de Paula, Marco Feliciano, vários deputados que eu vou pedir licença para não citar o nome de todos, até para não ficar em falta com alguns. É uma honra participar como parlamentar das sessões que homenageiam marcos históricos de nações amigas do povo brasileiro. Israel é um país relevante para mim. Porque é o berço da minha fé. Outro, porque é uma nação que não olha para as dificuldades, mas para o futuro. Como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, estudei o sucesso das empresas israelenses que estão na vanguarda da quarta revolução industrial, a chamada Indústria 4.0. Fiquei muito surpreso ao saber que, mesmo ocupando um território menor do que o estado de Sergipe, Israel representa um verdadeiro celeiro de tecnologia e inovação de ponta. O país é dono de um PIB superior a 400 bilhões de dólares. Estima-se que a cada ano 1.400 startups nasçam por lá. Isto significa uma a cada 6 meses. A cidade de Tel Aviv é considerada o segundo principal hub de startup no mundo, e eu pude ver isso presencialmente, pessoalmente, quando lá estive como ministro de Indústria e Comércio Exterior. Com apenas pouco mais de 8,5 milhões de habitantes, Israel tem 350 centros de pesquisas e desenvolvimento de multinacionais. São investidos 4% do produto interno bruto em pesquisas de desenvolvimento. Significa dizer que Israel sabe que fora da educação e do conhecimento não há desenvolvimento. É o dobro da média dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Aliás, na minha visita como ministro de Estado, pedi o apoio do Estado de Israel à minha contraparte, ao então ministro de Indústria de Israel, para que Israel apoiasse a adesão do Brasil, a aceitação do Brasil pela OCDE. E, além disso, existem cerca de 150 fundos de Venture Capital em operação em Israel. Esse país desponta como o país com maior índice de desenvolvimento humano e também como o país com maior expectativa de vida, alcançando 83 anos. Em uma região conflituosa, alcançar 83 anos de expectativa de vida é um marco, só explicável pelo espírito democrático da nação de Israel. Com todos esses resultados, celebrar o aniversário de criação do Estado de Israel é também um farol de onde podemos iluminar a premissa fundamental para o desenvolvimento, que é a representação legislativa. Reconhecer esse farol democrático e o trâmite dos processos para o convencimento político é também lembrar da sabedoria de Oswaldo Aranha. Organizou os debates na Assembleia das Nações Unidas para que fosse reconhecido Israel como Estado pelos países soberanos. Se esse Estado aqui homenageado foi formalizado a partir do resultado da boa política feita na Assembleia da ONU, Israel já nasceu democrático e essa boa inspiração se desenvolveu. Foram os acordos frutificados pelo convencimento político que levou Israel, desde a inauguração, a ser um líder em pesquisa científica. Sabemos que a democracia se vivifica com o debate. Na ágora do Knesset,
o parlamento israelense, a elite política logo compreendeu ser o desenvolvimento tecnológico a chave para o progresso e para o respeito internacional. Alguns países podem não manter relações com Israel, mas não deixam de reconhecer a capacidade tecnológica de sua nação. Foi esse foco que permitiu surgir nos israelenses uma mentalidade de ousadia, de audácia para correr riscos. Isso os fez superar a geografia adversa, foi a motivação em superar que os levou a conquistar tantos registros de patentes. E aqui cabe o registro de uma estatística extraordinária. Israel tem uma empresa tecnológica para pouco mais de 1.000 habitantes. Um oásis transformado em planeta de inovação tecnológica, como o Waze, o Elbit System, duas empresas conhecidas por nós brasileiros. A primeira, pela orientação no trânsito congestionado das cidades brasileiras, especialmente a minha querida São Paulo. A segunda, ajudando a desenvolver novas técnicas para a defesa do espaço aéreo brasileiro. Mirando nesses exemplos, relembro que ainda no mês de abril pronunciei-me sobre o trabalho desenvolvido, quando ainda era ministro de Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, para agilizar a concessão de patentes. Imaginem a minha vontade em desburocratizar as regras brasileiras, sabendo que, em número de habitantes, Israel é o 5º país que mais registra patentes. Temos muito a fazer, mas ter Israel como nação amiga é um estímulo para todos nós brasileiros. São nações como a israelense em que devemos nos espelhar. É também muito importante nesta sessão solene reconhecer que este ano marcará o maior estreitamento de amizade entre nossas nações. Isto foi visto pela recepção que o primeiro-ministro, o senhor Benjamin Netanyahu, recebeu do povo brasileiro quando, pela primeira vez, um chefe de governo israelense vem ao Brasil, como também pela forma como o nosso presidente Jair Bolsonaro foi recebido lá no Estado de Israel. Como vice-presidente da Câmara dos Deputados, eu aproveito esta solenidade para formalmente agradecer o espírito de solidariedade despendido pela nação judaica, que ajudou o Brasil no resgate das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Foram gestos que não serão esquecidos. Tenho certeza que os símbolos da visita do primeiro-ministro e do batalhão de resgate das forças de segurança israelense incentivarão nossos povos a verem com satisfação a aproximação de nossas empresas para benefício comum de nossos povos. Este é o símbolo desta sessão solene organizada pelo Parlamento Brasileiro para homenagear a fundação de um Estado amigo. Um Estado para uma nação milenar que nasceu democrático, plural e inovador. Parabéns ao Estado de Israel, parabéns à nação judaica. Deus abençoe Jerusalém. Oremos por Jerusalém.